Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso e o papo de hoje é neocolonialismo e descolonização. A gente vai mergulhar fundo numa história que tem, basicamente, duas partes. Primeiro, vamos entender como as grandes potências industriais fatiaram o mundo no século XIX e, logo depois, a gente vai ver como as nações que foram colonizadas lutaram para reconquistar sua liberdade já no século XX. São como dois lados da mesma moeda histórica. Uma moeda que, no fim das contas, desenhou o mundo que a gente conhece hoje. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Voltando lá para o século XIX, o que a gente vê é uma nova e, uma corrida feroz por colônias que simplesmente toma conta do globo. E o que estava alimentando essa corrida toda? A força avassaladora da Segunda Revolução Industrial. Pensa só comigo, potências como a Inglaterra, a França, a Alemanha, elas estavam produzindo numa escala que nunca se tinha visto antes. As fábricas não paravam. E isso acabou criando um problema, ou melhor, uma necessidade urgente. Para onde é que eles iam mandar toda essa produção? Onde eles iam vender tudo isso? A lógica era bem simples e, vamos ser sinceros, brutal. As indústrias precisavam basicamente de três coisas. Primeiro, novos mercados para vender. Segundo, fontes baratas de matéria-prima para continuar produzindo sem parar. E terceiro, lugares para investir o capital que estava sobrando. Ah, e ainda tinha um bônus, mandar o excesso de população da Europa para as colônias. Era uma ótima válvula de escape para aliviar as tensões sociais em casa. Ok, mas essa não foi a primeira vez que a Europa saiu colonizando o mundo, certo? Então, o que foi tão diferente dessa vez? O que mudou? E aqui está a grande virada, gente. O slide mostra isso muito bem. A lógica mudou completamente. O colonialismo antigo, lá do século XVI, estava de olho no ouro da América e usava a mão de obra escrava. Agora, o neocolonialismo, o foco era outro. Eles queriam as matérias-primas da África e da Ásia para as fábricas. E, numa jogada bem astuta, eles pagavam salários. Por quê? Porque, assim, essas mesmas pessoas podiam comprar os produtos que eles vendiam. Criava-se um mercado consumidor. Tá, mas como justificar essa dominação toda? Eles precisavam de uma boa desculpa, né? E criaram uma ideia perigosa e totalmente pseudocientífica, o chamado darwinismo social. A narrativa que eles contavam era que os europeus carregavam o tal fardo do homem branco, uma missão nobre de civilizar povos que eles consideravam inferiores. Mas, na real, era só uma fachada, uma máscara para exploração econômica pura e simples. E aqui que o jogo muda de novo. O próprio capitalismo se transforma. Aquela pequena competição entre empresas acabou. Agora o que a gente vê são monopólios gigantescos. Os famosos cartéis de trusts, financiados por bancos super poderosos. É o nascimento do que a gente chama de capitalismo financeiro, sabe? Onde o dinheiro dos bancos e a indústria se fundem para dominar o mundo. Ok, agora que a gente entendeu a teoria, vamos ver como essa ambição toda foi traduzida na prática, em linhas no mapa, a partilha literal do mundo. E a Ásia, claro, com seus mercados gigantescos e recursos valiosos, foi um dos primeiros e principais alvos dessa expansão. Olha só o que aconteceu. Na Índia, a Inglaterra fincou sua bandeira de vez, transformando o país na joia da coroa do seu império. A China, por outro lado, foi brutalmente forçada a abrir seus portos através da Guerra do Ópio. E toda vez que eles tentavam resistir, como na Guerra dos Boxers, o resultado era um aperto ainda maior do controle estrangeiro. A China acabou sendo fatiada em áreas de influência. Agora vamos para o continente que virou o grande palco dessa corrida colonial, a África. França e Inglaterra, claro, pegaram as maiores fatias do bolo, mas quase toda a potência europeia quis um pedacinho da África. E para evitar uma guerra entre eles por causa disso, fizeram uma reunião, a famosa Conferência de Berlim. E lá, sentados numa mesa com réguas e canetas, eles literalmente dividiram o continente, sem a menor consideração pelas fronteiras étnicas, culturais, pelos povos que já viviam lá há séculos. Essa competição maluca por territórios e recursos criou uma tensão explosiva entre as potências. Pensa bem, o mundo tinha sido dividido. A única maneira de um país expandir era tomando o território de outro. O resultado disso era quase inevitável: a Primeira Guerra Mundial. Mas como a história sempre mostra, né? Impérios nascem e impérios caem. E agora a gente vai entender o que levou essas potências todas ao colapso, abrindo caminho para a descolonização. E este slide mostra o efeito dominó perfeitamente. Foram 2 guerras mundiais e uma crise econômica devastadora. Isso deixou a Europa de joelhos, sem dinheiro, sem força para manter seus impérios gigantescos. A velha ordem mundial estava em ruínas.
E nesse vácuo de poder, a recém-criada ONU deu uma arma nova para os povos colonizados: o direito à autodeterminação, a ideia de que cada povo tem o direito de escolher seu próprio destino. Enquanto a Europa enfraquecia, um sentimento nacionalista muito forte explodia nas colônias. Para completar, a Guerra Fria jogou mais lenha nessa fogueira. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética apoiaram a descolonização. Claro, cada um tentando puxar os novos países para o seu lado. O ponto alto disso tudo foi a Conferência de Bandung, em 1955. Foi lá que as nações da África e da Ásia se uniram e disseram com uma só voz: chega, é hora de sermos livres. Beleza? Então, vamos ver agora como esse processo de libertação aconteceu na prática. E a gente vai ver que teve de tudo, desde negociações pacíficas até guerras muito, muito sangrentas. A Índia é talvez o caso mais famoso, né? Com a liderança incrível do Mahatma Gandhi, a arma escolhida não foi a bala, mas a desobediência civil, a não violência. E funcionou. A independência veio em 1947. Só que essa vitória teve um gosto amargo, com a partição super violenta do território que criou a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. Mas nem toda a luta foi pacífica assim. Longe disso. Na Ásia mesmo, a Indonésia travou uma guerra bem sangrenta contra a Holanda para se libertar. E na Indochina, a guerra contra a França, liderada por Ho Chi Minh, não só libertou a região, mas também deixou o palco prontinho para um dos conflitos mais marcantes do século XX, a Guerra do Vietnã. Na África, a violência também foi, em muitos casos, a regra. A Argélia, por exemplo, enfrentou uma guerra longa e brutal contra a França. E tem um caso fascinante, que é o das colônias portuguesas. Angola e Moçambique só conseguiram a independência depois que uma revolução aconteceu dentro de Portugal, a Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura que insistia em manter o império a qualquer custo. E, finalmente, qual foi o resultado de tudo isso? Como ficou o mundo depois que esses impérios todos caíram? Bom, o processo todo deu origem a dezenas de novos países. Eles formaram o que a gente passou a chamar de Terceiro Mundo. O problema é que a independência política não veio acompanhada de independência econômica. Muitas dessas novas nações continuaram dependentes das antigas metrópoles, sabe? Enfrentando problemas gravíssimos como dívida externa e subdesenvolvimento. Este é o ponto crucial para a gente levar daqui. O que nos leva a uma reflexão final para a gente pensar um pouco. Aquelas fronteiras artificiais desenhadas com régua e as estruturas econômicas de dependência que foram herdadas lá do período colonial, de que forma essas heranças continuam a moldar os conflitos e os desafios do nosso mundo hoje. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, federaisdoensino@gmail.com.